161. Os anexos não realizarão as audiências de instrução e julgamento ou a execução dos julgados. Artigo 662. Os documentos permanecerão sob a guarda do seu titular e serão apresentados sempre que determinado pelo juízo destinatário do pedido, nos termos do artigo 33 da Lei 9.099. Quando imprescritível, será admitida a juntada de cópias ou a digitalização de documentos. Artigo 663. O sistema de processamento judicial digital manterá os seguintes registros: inciso 1, pedido inicial; inciso 2, despachos e decisões judiciais; inciso 3, citações e intimações efetivadas; inciso 4, respostas, informações, pareceres e exceções; inciso 5, sentenças, acórdãos e declarações; inciso 6, razões e contrarrazões de recurso; inciso 7, pedido inicial, informações, parecer, acórdãos e outras manifestações em mandado de segurança ou habeas corpus; inciso 8, protocolo de remessa, entrega ou devolução definitiva de autos e papéis em geral; inciso 9, registro de encaminhamentos a fim de que seja anotada a matéria e o destino dado às questões excluídas da competência do anexo aeroporto; inciso 10, classificador digital para a cópia dos ofícios expedidos e recebidos; inciso 11, remessas de processos para outros juízos ou tribunais. Parágrafo único. O anexo digital manterá livros para o controle da presença de conciliadores e magistrados. Manterá também livro físico de carga comprobatória da entrega de documentos em geral. Artigo 664. A execução da sentença homologatória de acordo será requerida e processada no juízo do domicílio do consumidor usuário, artigos 2, 4 e 52 da Lei 9.099, ao qual se faculta a opção prevista no artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e será instruída com os documentos necessários impressos pelo autor, por meio de acesso ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça na internet. Seção 39. Dos Juizados Especiais Criminais. Subseção 1. Das atribuições. Artigo 665. Os ofícios de justiça dos Juizados Especiais Criminais de ACRIM compete o processamento dos feitos criminais referentes a infrações de menor potencial ofensivo, assim como a execução de seus julgados, conforme previsto pela Lei 9.099. A execução das penas privativas de liberdade será efetivada pela vara da execução criminal competente. Subseção 2. Da Ordem dos Serviços. Artigo 666. São aplicáveis nos GECRIM, desde que não desvirtue a finalidade da rapidez na solução dos conflitos ou se não houver disposição em contrário dessa seção às orientações estabelecidas nas seções 10 a 18 e 20 e 21 deste capítulo. Artigo 667. A citação é pessoal, observando-se na sua efetivação a regra prevista no artigo 66 da Lei 9.099. Parágrafo único. Esgotadas todas as diligências de tentativa de localização do réu, o procedimento deverá ser redistribuído ao juízo comum, fazendo-se as anotações pertinentes. Artigo 668. As intimações poderão ocorrer por qualquer meio idôneo que garanta a fidedignidade do ato realizado, certificando-se nos autos a forma pela qual realizadas. Artigo 669. A prática dos atos processuais em outras comarcas, entre as quais a proposta de transação penal ou suspensão do processo, poderá ser determinada por qualquer meio de comunicação. Artigo 670. Os atos realizados na audiência de instrução e julgamento serão gravados em áudio
ou outro meio idôneo de documentação. Fica vedada a reprodução escrita dos atos, inclusive para apreciação de recurso, remetendo-se juntamente com os autos original da gravação, facultada às partes a obtenção de cópias. Parágrafo único. Os arquivos de áudio serão identificados com o número do respectivo processo e arquivados em local apropriado, depois do trânsito em julgado, não existindo recurso das partes e não sendo caso de condenação. Serão eles apagados, permitindo reaproveitamento do meio utilizado para a gravação, e os autos serão destruídos. Artigos 681 e 682. Subseção 3. Da fase preliminar dos juizados especiais criminais. Artigo 671. A autoridade policial que atue no policiamento ostensivo ou investigatório, ao tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado. Parágrafo 1º. O juiz de direito responsável pelas atividades do juizado é autorizado a tomar conhecimento dos termos circunstanciados elaborados por militares, desde que também assinados por oficial da Polícia Militar. Parágrafo 2º. A parte será cientificada de que poderá comparecer acompanhada de advogado de sua confiança e de que, na falta desse, ser-lhe-á designado um advogado dativo pelo juízo. Artigo 671-A. Quando da lavratura do termo circunstanciado, a autoridade policial requisitará os exames periciais necessários e mandará juntar as informações sobre os antecedentes do autor do fato. Parágrafo único. Quando o encaminhamento do termo circunstanciado para audiência, o escrivão judicial juntará a folha de antecedentes do autor do fato e respectivas certidões, se constatar a ausência dessas informações nos autos. Artigo 672. Os termos circunstanciados, assim que recebidos da autoridade policial, serão imediatamente encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências cabíveis. Parágrafo 1º. Nos casos de crimes de ação penal pública condicionada, a audiência preliminar somente será designada depois da representação da vítima perante o juízo, com meio de requerimento simplificado. As delegacias de polícia serão orientadas para que, nos casos de crime de ação penal pública condicionada, a vítima seja desde logo cientificada por escrito, que deve comparecer perante o JECRIM no prazo de 6 meses, contados da data da ocorrência, para formalizar a representação contra o autor do fato, sob pena de extinção da punibilidade. Nos casos de ação penal privada, o ofendido será orientado do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Parágrafo 2º. O endereço para a confirmação da representação deve constar do próprio termo de cientificação da vítima, com horário de atendimento do juizado. Parágrafo 3º. Se o juízo competente aceitar a representação formalizada perante a autoridade policial, por ocasião da intimação, para audiência preliminar, o oficial de justiça será orientado a submeter à vítima termo do qual conste a confirmação da representação ou a renúncia. Havendo opção pela renúncia, serão suspensas as demais intimações e o termo deve ser imediatamente encaminhado à apreciação do juiz, de modo que se otimize a pauta de audiência. Artigo 673. Na audiência preliminar, presentes o representante do Ministério Público, o autor do fato, a vítima e, se necessário, o representante civil, acompanhados de seus advogados, o juiz ou conciliador esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade. Parágrafo único. A conciliação será conduzida pelo juiz de direito ou por conciliador. Artigo 664. Os casos que devam iniciar-se por proposta
de transação penal serão encaminhados para a audiência sob a presidência do juiz de direito ou conciliador. Os casos que devam iniciar-se por denúncia serão encaminhados para a audiência sob a presidência do juiz de direito. Parágrafo 1º. Depois da audiência preliminar, poderá o juiz adotar outras providências requeridas pelo Ministério Público, autor do fato, vítima ou representante civil. Somente em casos excepcionais, individualmente fundamentados, os autos serão remetidos ao Ministério Público, antes da audiência preliminar. Parágrafo 2º. As cartas precatórias expedidas para efetivação de transação penal ou suspensão do processo serão encaminhadas pelos meios mais céleres possíveis, acompanhando-as sempre que necessário a proposta formulada pelo representante do Ministério Público. Artigo 675. O ofício de justiça anotará a transação penal no sistema informatizado oficial, o que não implicará em reincidência, nem constará de certidão de antecedentes, salvo se houver requisição judicial, mas impedirá que se conceda ao autor do fato o mesmo benefício, no prazo de 5 anos. Artigo 676. Não sendo possível a imediata apresentação de proposta de transação penal ou de denúncia pelo Ministério Público por deficiência do termo circunstanciado ou necessidade de esclarecimentos necessários em face da complexidade do caso, os autos serão redistribuídos ao juízo comum, com a consequente instauração do inquérito policial.